caro Dom Marconi, nosso digníssimo auxiliar, saúdo os demais padres presentes, saúdo com alegria e com afeto também Padre Eduardo, reitor do nosso seminário. Amados padres, saúdo também você que participa conosco através da rádio Nova Aliança e através das mídias sociais. Estamos celebrando o nosso padroeiro São João Maria Vianney. Estamos olhando para este grande santo que se santificou na vivência do ministério. São João Maria Vianney era um homem simples, teve dificuldade nos seus estudos, mas conseguiu ser ordenado e foi mandado para Ars. E lá se santificou. Santificou-se como? Santificou rezando pelo seu povo e com o seu povo. Santificou-se se doando no dia a dia, assistindo ao seu povo. Santificou-se no confessionário. Santificou-se celebrando a Eucaristia para o seu povo. Santificou-se sendo presença do bom pastor na vida do seu povo. Grande exemplo para nós hoje. Grande exemplo para nós que estamos aqui, também renovando a nossa vocação à santidade, o nosso desejo de, como São João Maria Vianney, também como presbíteros, trilharmos o caminho da santidade. É o caminho da santidade que faz a diferença na nossa vida, que faz a diferença no nosso ministério de presbíteros. Não é outra coisa. É o caminho da santidade. É o caminho da santidade que fez a diferença na vida de São João Maria Vianney e que o fez verdadeiramente grande presbítero, grande santo, patrono do clero. É o caminho de santidade. Celebrar São João Maria Vianney hoje tem muito a nos dizer. Tem muito a nos dizer no caminho nosso hoje de presbíteros. São João Crisóstomo dizia que a santidade ela se realiza naquilo que nós fazemos. E claro que aquilo que nós fazemos, o nosso fazer, o nosso operar, não pode estar em dissintonia com a nossa vida. Deve haver sempre uma sintonia entre aquilo que somos e aquilo que fazemos, aquilo que realizamos. Mas São João Crisóstomo ele vai dizer que a santidade do presbítero está em ser presença do bom pastor na vida do povo. Não é propriamente essa palavra que ele usa, mas esse é o pensamento. A santidade do presbítero está no ser presença do bom pastor na vida do povo. Está no desgastar a vida por amor do nosso amado povo. Aí o presbítero vai manifestando verdadeiramente a sua santidade. Nessa corresponsabilidade entre pastor e rebanho, rebanho e pastor, que nós ouvimos na primeira leitura, onde Deus diz através do profeta Ezequiel: se eu te mando corrigir, você não corrige, aquele que deveria ser corrigido se perderá, e eu pedirei contas do sangue dele a você. É o que Deus diz ao profeta Ezequiel. Se você corrigir, se você disser o que eu mandei, e a pessoa não se corrigir, não mudar de vida, eu não pedirei contas do sangue dele. Mas, se não, eu pedirei contas do sangue a você. Porque há uma corresponsabilidade, amados e amadas de Deus, entre rebanho e pastor, pastor e rebanho. O pastor não é indiferente diante do rebanho, e nem o rebanho é indiferente diante do pastor. O pastor, ele é corresponsável pelo rebanho que ele recebeu, por aqueles que o Senhor lhe deu. Ele é corresponsável. Ele traz a corresponsabilidade diante de Deus pela salvação do rebanho. Se o rebanho se perde, é também responsabilidade do pastor. Porque existe essa corresponsabilidade. O pastor ele não pode ser indiferente diante do rebanho,
diante daqueles e daquelas que o Senhor lhe confiou. É a imagem que ouvimos do Evangelho. No Evangelho, Jesus vai de aldeia em aldeia, cidade em cidade, vai fazendo o quê? Vai colocando em movimento o reino de Deus. Vai colocando em movimento através da sua pregação, através dos seus gestos, através dos milagres que ele realizava, através dos sinais que ele realizava. Ele vai de aldeia em aldeia, vai de cidade em cidade, vai colocando em movimento o reino de Deus. E Jesus, quando vê a multidão, Jesus não é indiferente diante da multidão, diante do sofrimento da multidão, diante do sofrimento das pessoas. Nós temos assistido muito esses dias na palavra de Deus, onde Jesus não é indiferente diante das realidades, onde Jesus não é indiferente diante das pessoas, mas ele tem compaixão. Ele tem compaixão porque a multidão está sofrida, está abatida, está como ovelha sem pastor. Compaixão é atitude bonita, é a atitude do pastor que sofre com. É a atitude de Jesus que sofre com, que desce até onde está o rebanho e sofre com o rebanho. Mas também não dá uma resposta fácil. Manda pedir. Pedir ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Pedir quer dizer rezar. Nós encontramos Jesus rezando esses dias também. Jesus que reza, Jesus que é o exemplo do orante para nós. Jesus reza. O presbítero é um homem que deve sempre manter o seu coração aquecido diante do amor do bom pastor, diante do coração do bom pastor. Rezar. O presbítero deve ser um homem de oração, um homem que reza pelo seu povo, um homem que coloca as alegrias e esperanças do seu povo diante do mistério eterno do amor de Deus, na certeza de que Deus olha, na certeza de que Deus vê, na certeza de que Deus assiste, na certeza de que Deus é presença. Mas ele reza, e não é um homem indiferente ao seu povo, diante do seu povo. Não, ele se envolve com a vida, com a caminhada do seu povo, se envolve através da oração, se envolve através do desgastar a vida, se envolve através do indo ao encontro das ovelhas, e principalmente das ovelhas perdidas, se envolve dando ao seu povo o trigo, o alimento dos sacramentos, o alimento da palavra de Deus, o alimento do aconselhamento, o alimento do pastorear, do ser ali a presença do bom pastor, do pastor bom, do pastor misericordioso. Assim, amados e amadas de Deus, deve ser a vida do presbítero. Assim foi a vida de São João Maria Vianney. Presbítero que se envolveu com a vida e caminhada do seu povo, e assim se santificou. Exemplo para nós hoje, para nós que assumimos hoje o desafio da evangelização, o desafio da missão, o desafio de ser presença do bom pastor hoje, no mundo já um pouco bastante secularizado, no mundo onde há tanta gente já que vai se esquecendo de Deus, no mundo onde há tanta gente que já vive na indiferença da fé. O desgastar a vida do presbítero deve fazer a diferença. O desgastar a vida por amor a Jesus Cristo e por amor ao seu povo deve fazer a diferença. A pior coisa é a gente encontrar um presbítero indiferente, um presbítero que perdeu o ânimo, perdeu a dinâmica de doar a vida, de desgastar a vida por amor. E aí vai se tornando mercenário. Quando se perde a dinâmica do espírito, do coração, quando se perde esta dinâmica do ser presença do bom pastor, se vai passando de ser pastor a mercenário. E o caminho tem que ser exatamente o contrário. Passados do mercenário a pastor, onde o pastor doa a vida, onde o pastor desgasta a vida, fazendo a diferença na vida do nosso amado povo. Então, meus queridos padres que celebraram São João Maria Vianney, celebrar o nosso patrono, possa recordar a cada um de nós,
possa instigar de novo no nosso coração, sempre de uma forma nova, o desejo da santidade, o caminho da santidade, mas o caminho da santidade que se realiza no desgastar a vida por amor ao nosso povo. A exemplo daquilo que fez Jesus, a exemplo daquilo que nós encontramos sempre Jesus fazendo, desgastando a vida por amor do povo. Jesus, Papa Francisco percebeu isto com sutileza e sempre fala, Jesus é alguém que caminha no meio do povo. Nós não encontramos Jesus num gabinete, nós não encontramos Jesus na comodidade. Jesus é alguém que caminha no meio do povo, é alguém que caminhando no meio do povo vai curando, vai anunciando o reino de Deus, vai desgastando a vida, aquilo que ele fez na cruz. Por amor a nós, deu a própria vida. Mas a cruz não é um ato isolado. A cruz é um ato que teve sentido durante todo o ministério de Jesus. Todo o ministério de Jesus foi por. Presbítero não é presbítero para si mesmo. Se fôssemos presbíteros para nós mesmos, o nosso ministério seria extremamente medíocre. Nosso ministério teria uma medida extremamente pequena, que não faria jus à grandeza do nosso ministério. O presbítero é presbítero para os outros. Ele é presbítero para o nosso amado povo. E o nosso amado povo precisa sentir em nós o odor de Jesus Cristo, precisa sentir em nós o odor da santidade, o pastor precisa sentir o cheiro das ovelhas, mas as ovelhas precisam sentir no pastor o odor de Cristo. O pastor, ele tem que sentir o odor das ovelhas, mas ele tem que levar para as ovelhas não o seu odor, mas o odor de Cristo bom pastor. E levando para as ovelhas o odor de Cristo bom pastor, porque a santidade na vida do presbítero é a santidade que vai tomando forma na nossa vida, na nossa identificação com Cristo. É a santidade que vai tomando forma na nossa vida quando a gente vai desgastando a vida por amor a Cristo, pelo nosso povo. Então que São João Maria Vianney nos inspire nesse caminho bonito, que o presbitério de Brasília possa ser cada vez mais um presbitério que tenha uma medida alta da vida, da doação, porque tem sempre diante dos olhos a doação de Cristo. Doação de Cristo que São João Maria Vianney fez, tornou-se realidade através do seu ministério e que nós hoje queremos também tornar realidade através da nossa simples doação, mas doação alegre, bonita e generosa. Amém.